Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um vídeo, uma entrevista, né, um debate, enfim, que também é uma palestra ali do Neil deGrasse Tyson, tá? Que é esse cientista dos Estados Unidos que está muito conhecido aí nos últimos anos, né? Virou uma das caras mais conhecidas, né, da divulgação científica. E a gente vai falar um pouco sobre um vídeo dele aqui, que eu vou deixar o link para vocês. Eu vi o vídeo no Instagram, no qual ele fala sobre a diferença entre os seres humanos e os chimpanzés, tá? E aí eu separei uma sequência de livros aqui e também de ideias para poder apontar algumas questões interessantes que ele coloca ali e um certo equívoco que existe na visão dele, que do meu ponto de vista me parece ser uma constante nessas pessoas que ficam muito especialistas numa área só, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui hoje, tá? A gente pode voltar a esse assunto também da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, né, em outros vídeos, tá? Mas esse vídeo de hoje é um exemplo disso, porque essa fala dele demonstra que ele está muito preso, né, num campo de pensamento só. E isso impede de ver certas perspectivas que são mais amplas, né, que são mais diversas e que demandam um olhar ali um pouco mais conectado com outros campos também, tá? Enfim, então falando rapidamente sobre ele, né, sobre o Neil deGrasse Tyson, só para quem não conhece muito bem aqui, é um divulgador da ciência ao estilo do Carl Sagan, né, que foi o cara que fez aí, enfim, fez escola com esse tipo de atividade, né, de tornar a ciência um pouco mais palatável ali para a galera que está começando, ou enfim, para o público leigo em geral, tá? E eu vou mostrar aqui também alguns livros que eu tenho dessa linha, tá? Isso é muito bacana, porque foi uma das coisas que eu comecei a ler assim na vida, né? Enfim, então o Neil deGrasse Tyson, ele tem 64 anos, nasceu no ano de 1958, tá? Ele é astrofísico, escritor e divulgador científico. Ele é diretor do planetário Hayden, no Centro Rose para a Terra e o Espaço, tá? Nos Estados Unidos. Entre 2006 e 2011, ele apresentou um programa de TV de divulgação científica chamado Nova Science Now, tá? No canal PBS, certo? Dos Estados Unidos. Em 2014, ele apresentou a série Cosmos, a Space Time Odyssey, né? Que talvez seja uma continuação aí da famosa série do Carl Sagan, Cosmos, né? Enfim, ele já fez várias palestras com Richard Dawkins, que também é um dos nomes mais conhecidos aí dessa área, né? Eu vou mostrar o livro dele aqui também. E ele tem vários livros publicados em português, o Neil deGrasse Tyson, né? E dentre eles um livro chamado Origens, 14 bilhões de anos de evolução cósmica. Respostas de um astrofísico, é um outro livro dele também, tá? E o Astrofísica para Apressados. A gente até falou no vídeo anterior, né, sobre essa questão da velocidade, da aceleração, da pressa, né, que o Byung-Chul Han, enfim, ele está ali refletindo isso. E aí essa tendência aí de vários livros, né, não sei o que para apressados, ciência para apressados, filosofia para apressados, Nietzsche para apressados. Isso hoje em dia virou uma espécie de moda, uma modinha que é uma espécie de implicação aí do que o Byung-Chul Han está ponderando, tá? Então o Neil deGrasse Tyson tem esse livro aqui, Astrofísica para Apressados, né? Enfim, e aí vamos à colocação dele lá no vídeo, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui, é um vídeo rápido, né? Tem um minutinho ali. E o tema é justamente essa questão da comparação entre o ser humano e o chimpanzé, tá? E ele diz o seguinte, vamos lá, que depois a gente vai analisar uns pontos aqui do que ele falou. Ele diz, se você olhar o parente geneticamente mais próximo dos seres humanos, que seria o chimpanzé, né, e nós dividimos 98,99% de DNA idêntico com ele, né? Quer dizer, 1% ali que diferencia, do ponto de vista genético, o ser humano do chimpanzé. Aí ele continua, o chimpanzé mais brilhante que já existiu talvez possa fazer alguma linguagem de sinais, né? Nossas crianças podem fazer isso, crianças. Então, isso é o que me inquieta profundamente, profundamente. Aí ele diz, né? Olha só, essa aqui é a parte-chave. Ele diz o seguinte, tudo o que nós somos,
o que nos distingue dos chimpanzés emerge desta diferença de 1% no DNA. É aí que a gente vai tocar no ponto-chave aqui, tá? E ele continua, a gente vai voltar depois desse trecho, aí ele vai continuando. Tem que ser, né? Porque esta é a diferença, ou seja, esse 1% do DNA, né? Talvez a diferença entre construir e lançar o telescópio Hubble, né, e o chimpanzé combinar dois movimentos dos dedos em linguagem de sinais, talvez essa diferença não seja tão grande assim, né? Porque, é claro, se você parte do pressuposto de que é 1% a diferença entre, né, um dedilhar ali de um chimpanzé para o outro e o telescópio Hubble, você obviamente vai considerar que, né, a diferença entre o Hubble e o chimpanzé é de 1%, é pequena. E esse é um problema no que ele está falando e a gente vai entender o porquê. Mas vamos continuar na fala dele. Aí ele diz assim, né, então que essa diferença talvez não seja tão grande. E ele continua, né? Aí ele diz, cadê aqui? Tá, continuação, né? Como decidimos isso? Aí ele fala, imagine uma outra forma de vida que seja 1% diferente de nós na direção em que nós somos diferentes dos chimpanzés, né? Progressivamente, vamos dizer, né? Somos 1% diferentes e construímos o telescópio Hubble. Vá mais 1%, né? Então a noção de que iremos encontrar alguma vida inteligente e ter uma conversa com eles, como é que fica, né? Aí ele faz uma piada no final, ele diz, qual foi a última vez que você parou para conversar com um verme, né? Talvez você tenha uma conversa, mas não acho que você esperaria uma resposta do verme, né? E aí todo mundo ri lá, porque é uma piadinha, né, para poder completar ali. E, enfim, a questão chave no que ele está falando, né, é justamente esse 1%, tá? Vamos voltar aqui à fala inicial. Ele diz, né, tudo o que nós somos que nos distingue dos chimpanzés emerge desta diferença de 1% no DNA. Tem que ser, porque esta é a diferença, é o que ele pondera aqui. Na verdade, me parece que há um equívoco nessa afirmação dele, que é um equívoco que nasce do fato de que grande parte dos cientistas, né, e dos pensadores de maneira geral, enfim, dos especialistas, melhor dizendo, de maneira geral, estão muito vinculados a um campo de pensamento só, né? No caso aqui, ele está até pensando, porque ele está pensando, na verdade, a questão da biologia, né? A genética tem a ver com a biologia. Ele é astrofísico, mas está pensando a questão da biologia. Então, ele está se fiando ali estritamente a essa questão biológica, para poder concluir que a nossa diferença para o chimpanzé é de 1%. Porém, existem vários problemas aí. Vamos começar a falar disso, né? Na verdade, desse 1% emerge uma questão muito importante, que é a linguagem, né? Antes de começar, né, vamos rapidamente aqui só mostrar uns livros, tá, de divulgação científica, porque eu quase que eu esqueço aqui, né? Porque esse eu não estou aqui longe de estar desmerecendo o trabalho dele, né? Estou aqui ponderando com o conceito, né? Porque é um trabalho muito bacana esse de divulgar ciência, de chamar as pessoas para pensar isso é muito legal, né? E parte disso é um diálogo, né, que você faz com as ideias. E eu, na minha vida, comecei a ler, né, de maneira mais profunda as coisas com essa galera, com esses pensadores aí de divulgação científica, tá? Então vou mostrar uns livros para vocês aqui, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Mas mostro de novo aqui porque é bacana, tá? O Carl Sagan, né, tá aqui, ó, O Mundo Assombrado pelos Demônios, foi o primeiro livro que eu li, assim, quando tinha uns 19, 20 anos, né, que quando você começa, né, a querer avançar para coisas mais, né, complexas, né? E aí eu já peguei esse livro aqui que me ajudou bastante, tá? Foi um livro fantástico. O Richard Dawkins, que é um cara que está até hoje aí, né, produzindo nesse sentido, desvendando o arco-íris, tá? Existe um brasileiro também muito conhecido, que é meu xará, inclusive, que é o Marcelo Gleiser, né, que muita gente conhece, que é um cara que também faz esse trabalho de divulgação científica, tem vários livros, eu tenho aqui uns 3 livros dele, tá? A Dança do Universo, e outros, né? O Stephen Hawking, né, que fez isso também muito, né? Infelizmente já faleceu, tá aqui, né?
Uma Breve História do Tempo, que é um clássico, né, desse tipo de livro. Esse livro aqui que eu acho fantástico, né, O Quinto Milagre, Em Busca da Origem da Vida, do Paul Davies, tá? Que é muito legal também. Esse aqui, que é um livro do David Brode e Arnold Brode, As 7 Maiores Descobertas Científicas da História. Também é um livro de divulgação científica que fala de genética, fala de, enfim, né, de astrofísica, de origem do universo, enfim, tá? Célula, né? Uma série de coisas bacanas aqui também. Esse aqui, As Coisas São Assim, que são textos de várias áreas diferentes, tá? John Brockman e Katinka Matheson. Eu utilizei esse livro num vídeo recente da gente aqui, né? Quando eu falei sobre os macacos, tá? E os últimos dois que eu cito são esse aqui, A Origem da Espécie Humana, do Richard Leakey. Eu vou voltar a esse livro aqui também daqui a pouco no vídeo, tá? Que esse livro aqui é sobre paleoantropologia, né? Paleontologia, paleoantropologia, que é o estudo dos fósseis humanos, né? E esse livro aqui do Freeman Dyson, tá? Mundos Imaginados, que aqui é um livro que ele vai fazendo certas conjecturas, previsões para o futuro da ciência, tá? E da humanidade, né? Vamos voltar também a um trechinho desse livro aqui, certo? Então, assim, existe uma questão nessa fala do Neil deGrasse Tyson que tem a ver com esse 1% aí, né? Esse 1% ele deriva, na verdade, da linguagem complexa, né? Porque, vamos lá, o que diferencia o ser humano, de fato, dos outros macacos, né? E dos outros animais, mas enfim, dos outros macacos de maneira geral? A gente tem essas características que são, né, o polegar opositor, e a gente herdou isso do Homo habilis. Ele é habilis por isso, porque esse polegar opositor ele gera habilidades, né, de ferramentas, de construir ferramentas e tal, né? E depois do Homo habilis vem o Homo erectus, né? E aí nós temos o andar ereto, que também é uma característica do ser humano, né? Os outros macacos eles andam curvados e tal, né? E enfim, essa é uma característica nossa, tá? E inclusive é interessante que, né, as palavras são muito bacanas para a gente entender isso, né? E é legal que o Homo erectus era mais hábil que o habilis, né? Porque ele veio depois, né? Então ele já herdou essas características também, tá? E, enfim, então temos a habilidade do polegar, né? O andar ereto e o saber, que é justamente essa característica que está no nome da nossa espécie, que é o Homo sapiens. Então nós temos o Homo sapiens arcaico, que é o homem que sabe, e o Homo sapiens sapiens, né, que somos nós, que é o homem que sabe, né? Nós somos já uma subespécie, já um avanço aí, né, dessa espécie anterior. E aí, pessoal, a linguagem, na verdade, ela tem, né, vamos lá, quanto tempo tem a linguagem? Os cientistas, né, divergem nesse sentido, mas eles têm ali uma média, né? A linguagem, o início da linguagem complexa tem entre 50 mil e 500 mil anos atrás, certo? Se vocês pegarem, né, os fósseis mais antigos de macacos, eles são de 12 milhões de anos atrás, né? Foi achado um macaco há 12 milhões, que é deixa eu ver aqui o nome, Colobus, tá? Ele foi achado, né, tem 12 milhões e meio de anos, e esse macaco existe até hoje. Tá? E acharam os dentes dele lá, e a diferença, hoje em dia existe uma diferença de dentição do bicho, ele passou a comer mais vegetais, né? Mas é uma diferença muito pequena, é uma diferença genética, tá? Já a linguagem humana, ela aparece nesse período aí, entre 500 mil e 50 mil anos atrás, e começa a se desenvolver de uma forma violentamente mais rápida do que a genética. Leia-se, né? Do que a genética dos grandes bichos, né? Porque existem variações genéticas maiores, por exemplo, nos vírus, né? A gente vê aí que o coronavírus tem várias subvariantes e tal, mas mesmo aí, né, a linguagem anda muito mais rápido do que isso, né? E a linguagem aparece entre 500 e 50 mil anos atrás. E aí depois, né, a gente tem a escrita, que aparece há 3.500 anos com os sumérios, né, na Mesopotâmia. E isso vai, aí avança, porque a escrita gera a inscrição, né? E a inscrição gera o quê? Gera troca de informações, ao mesmo tempo traduções das coisas, né? E aí esse processo vai ficando violentamente mais rápido, né?
e depois a gente tem a invenção da imprensa com Gutenberg lá, isso aí tem 584 anos, ou seja, né, de lá para cá. Aí depois o computador, né, em 1943, depois a internet em 69, e aí, né, a velocidade vai cada vez aumentando mais, né? A questão-chave é que essa linguagem complexa, né, essa linguagem que vai se desenvolvendo e que vai se ampliando cada vez mais de forma complexa, ela é algo que acontece fora das inscrições genéticas de base que a gente recebe da nossa mãe, do nosso pai, biologicamente falando, né? Então, se você colocar uma criança, por exemplo, né, acabou de nascer, coloca ela num lugar deserto ali, ela não vai aprender a falar de maneira complexa. Ela talvez tenha uns rudimentos ali de linguagem, mas ela não vai aprender a linguagem complexa, porque essa linguagem complexa deriva de um aprendizado que é feito fora do organismo, estrito sensu, né, do organismo biológico. E esse é o equívoco da fala do Neil deGrasse Tyson. Por quê? Porque se a gente tem, né, um tipo de... A linguagem complexa, ela instaura um novo tipo de evolução possível no ser humano, né? Que é essa evolução do sentido, né? Que é uma evolução de conectar símbolos, são 25 fonemas, né? E as conexões possíveis são infinitas dentro desse terreno, né? E aí isso gera uma velocidade cada vez mais vertiginosa de conexões de símbolos, que vão gerando também uma velocidade cada vez mais, né, vertiginosa de produção de ferramentas, de produção de, enfim, de artefatos, né, enfim, de artefatos físicos que simbolizem, né, no uso cotidiano essa velocidade dos símbolos do ponto de vista da linguagem, do sentido, né? Quer dizer, você cria uma palavra para descrever algo, aí daqui a pouco você constrói esse algo, né? E aí você cria lá várias, né, dimensões disso, tudo mais, você aí um uso, e isso vai para o jogo. E aí tem uma outra coisa que eu anotei aqui também, né? Porque, vamos lá, né? A mente, ela é o substrato de linguagem que a gente tem, né? E aí essa mente, ela é aberta. Então você cria um artefato, aí você testa, você, enfim, né? Você acrescenta, você modifica, e aí você ensina, e uma pessoa que está vendo aquilo já vê um problema, ou vê uma falta ali, daqui a pouco acrescenta outro algo, ou testa uma alternativa diferente, e isso vai, né? Critica, substitui, e etc, 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 né? E ele fala do telescópio Hubble, e é isso que gerou o telescópio Hubble, né? O que gerou o telescópio Hubble não foi 1% de diferença genética, foi essa multiplicidade incomensuravelmente grande, né? E talvez seja impossível calcular, né, a proporção que isso tem, porque isso é um outro registro que não existe no chimpanzé, né? Nós não estamos falando de genética aqui, nós estamos falando de um outro tipo de registro de evolução, que é o campo dos símbolos, né? E que caminha de uma forma radicalmente, você vê, né? O Colobo, que é o macaco lá que acharam o dente dele de 12 milhões de anos, ele é quase igual ao que ele era naquela época hoje, 12 milhões de anos depois. Por quê? Porque a evolução dele é quase que estritamente genética, a nossa não, né? E essa evolução nossa que existe, né, fora da genética, ela traz implicações também na genética. Vamos ver? Né? O Richard Leakey, aqui nesse livro, tá? Voltamos aqui a esse livro agora, ele fala um negócio muito interessante aqui, tá? Na página 53, tá? Ele diz o seguinte, né? A fragilidade dos bebês humanos recém-nascidos é, porém, menos uma adaptação cultural do que uma necessidade biológica. Os bebês humanos vêm ao mundo muito cedo, uma consequência do nosso cérebro grande e dos constrangimentos do projeto da pelvis humana. Olha só que interessante isso, né? Aí ele continua, né? Um cálculo simples, com base em comparações com outros primatas, revela que o período de gestação no Homo sapiens, cuja capacidade cerebral média é de 1.350 centímetros cúbicos, deveria ser de 21 meses e não de 9 meses, como na verdade o é. Os bebês humanos, portanto, têm 1 ano de crescimento para recuperar quando nascem, daí a sua fragilidade.
Isso significa o seguinte: a gente não para de evoluir biologicamente dentro do... quando a gente sai, né, do útero materno. A gente continua, o corpo do ser humano continua evoluindo, ele tem que, né, ele precisa de um período de evolução ali de mais, ele diz, né, 21 para 9, dá 12, né? Então são mais 12 meses, mais um ano de evolução fora, de evolução biológica fora do útero materno, ou seja, o cérebro continua crescendo fora do útero materno, porque a pelvis da mulher não, né, ela não comporta. Se o bicho não sai dali, né, com 9 meses, depois ele não sai mais, porque a cabeça começa a ficar muito grande, né, e aí ele não consegue sair mais. Então, e tudo isso é um efeito do crescimento cerebral, que é um efeito da evolução da linguagem. Então a linguagem vai evoluindo, a mente também, o cérebro cresce, e aí o corpo não dá conta disso, porque a pelvis não, né, ela não está em diálogo direto com o cérebro, né? Então ela está ali, né? E aí, qual foi a saída que a natureza achou? A gente tem que nascer antes do tempo, né? E aí esse período né, que é uma evolução biológica que acontece fora, né, isso aí já é mais do que 1%, certo? E ao mesmo tempo, para além desse período aí, de um ano, né, que tem ali, que a gente fica realmente, porque tem uma contrapartida meio bizarra nisso, que a gente fica radicalmente, né, frágil, né? Um bebê humano recém-nascido, se você jogar no chão ali, ele morre, né, ou deixar no chão, né, que eu quero dizer, deixar ele sozinho ali, ele não sabe fazer nada. E um bicho já não, tem a maioria dos bichos, né, na selva lá já nasce andando, já nasce correndo, porque tem que se virar, né, entendeu? Então, só que esse período aí, esse período de fragilidade, ele é uma consequência de uma evolução de complexidade, né? E que construiu também uma perspectiva social disso e tudo mais, né? Então a gente procura proteger e tal, porque, né, é assim que funciona. Então, aí depois disso você tem o desenvolvimento da linguagem, que aí é totalmente fora do útero. E, portanto, totalmente fora da genética, certo? Enfim, e aí, pessoal, eu vou deixar umas dicas para vocês aqui, porque essa é uma questão de linguagem, tá? Eu não vou aprofundar, eu só vou ler um trecho aqui do Freeman Dyson, desse livro aqui, tá? Para vocês entenderem o raciocínio, porque ele entendeu essa questão e ele chama atenção para um dado aqui que pode ajudar a modificar um pouco essa matemática aí do Neil deGrasse Tyson, tá? Mas antes, umas dicas rápidas aqui de textos sobre linguagem, para vocês acessarem, quem quiser aí, quem tiver interesse, tá? Porque existem várias ciências que estudam essa questão, né? Então, por exemplo, a linguística, né? O curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, que é um texto clássico disso, né? Vai falar de estrutura da linguagem, ele fala até aqui um pouco de paleolinguística e tal, né? Enfim, tá? Que mais? Aqui, ó, A História Concisa da Linguística, da Barbara Wedgwood, certo? Que aqui é uma perspectiva mais histórica, né? Para entender um pouquinho como é que a linguística foi se desenvolvendo, os estudos do que é a linguagem, né? As possibilidades ali que esses estudos apresentam e tal. Tá? É um livrinho bem legal também, introdutório, né? Linguística e Comunicação, do Roman Jakobson, estruturalista, né? Tá? Outro livro dele também bacana é esse aqui, Linguística, Poética e Cinema, do Jakobson também, tá? E aí a gente passa para semiologia, que já é um estudo dentro, né, derivado ali da linguística, que amplia essa discussão, elementos de semiologia do Roland Barthes, tá? Outro livro legal do Barthes que fala sobre isso é esse livro aqui, o Inéditos Teoria, que tem vários textos bacanas dele sobre isso aqui também, sobre linguagem, sobre literatura, enfim, né? Muita coisa bacana aqui, tá? Análise do discurso, Francine Mazière, que a análise do discurso também é uma derivação aí da linguística, tá? Tudo isso pensando a linguagem, né? E mais dois aqui, o livro do Foucault, Arqueologia do Saber, que ele também vai discutir essa questão do discurso, enfim, né? E de como que a linguagem vai se configurando aí nos jogos sociais. E, por último, esse livro aqui do Roger Chartier, que eu já falei dele várias vezes também, que é a História ou a Leitura do Tempo, tá? Que aí já é uma conexão entre a linguística e a história, né? Tá?
Então, pessoal, a linguagem é, na verdade, a origem dessa dimensão aí, tá? A dimensão de complexidade que o Neil deGrasse Tyson está ali, né, impactado com isso, certo? Agora, a questão, né, para a gente rapidamente pra gente ponderar aqui antes de falar a frase do Freeman Dyson, é que essa questão de que a gente necessariamente está evoluindo, né, nesse sentido, ela também é meio questionável, né? Porque tem muita gente já pensando a isso, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, sobre o ChatGPT, né? Esse ChatGPT aí, que é essa inteligência artificial, né? Já tem gente ponderando aí que a gente pode chegar num ponto em que a gente seja extinto por essas formas de máquinas, né? Se o ser humano for de fato extinto, né? Se as máquinas extinguirem a raça humana, isso vai dar um nó completo na teoria da evolução, porque, né, existe uma diferença entre evolução e extinção, né? Se você cria uma máquina, uma ferramenta que depois te mata, do ponto de vista evolutivo, você é um fracasso. Você não evoluiu, né? Você foi extinto, né? Então, assim, isso vai... Se as máquinas sobreviverem sozinhas, elas vão ter que rediscutir essa questão de evolução aí, porque, né, ou vão se colocar ali como, de repente, né, enfim, o ser, né, o posterior a nós, enfim, né, é uma discussão que a gente tem que pensar nisso aí também, né? E aí, então, enfim, né, porque esse processo, né, de evolução constante e violentamente rápida da linguagem, ele se dá justamente dessa maneira vertiginosa que é muito maior do que 1%. E vamos finalizar então com essa frase aqui do Freeman Dyson para vocês verem, tá, que ele entendeu bem isso. Tá aqui, ó, Mundos Imaginados, tá, esse livro bacana dele que é muito legal, que fala sobre previsões aí para o futuro da ciência e da humanidade, tá? E eu pego um trecho dele aqui, ou dois talvez, nas páginas 116 e 117, olha só. Vamos ver o tempo aqui. Então, ele diz o seguinte, tá? Cadê aqui? Isso, né? Na história da vida na Terra, na 117 na verdade, tá? Na história da vida na Terra, a diversificação das formas de vida levou à especiação e esta a uma diversificação ainda maior. À medida que a humanidade expandir seu espaço vital para fora da Terra, é provável que o mesmo processo ocorra. Nossa espécie, hoje uma só, tornar-se-á muitas. Não há motivo que impeça que diferentes espécies inteligentes preencham nichos ecológicos variados em ambientes físicos diferentes. Algumas adaptadas ao calor, outras ao frio, algumas à gravidade zero, outras a gravidades elevadas, algumas a altas pressões, outras à vida no vácuo espacial. Certo? Então já está falando aí de uma questão interessante, né? Que é uma variação genética, é uma variação que é derivada dessa complexidade humana, né, dentro da especiação. E ele finaliza aqui, né, com uma frase que eu acho que, né, é a chave para ponderar aí criticamente essa fala do Neil deGrasse Tyson, que ele diz: comparada ao ritmo lento da evolução natural, nossa evolução tecnológica é como uma explosão. Estamos desmontando o mundo estático de nossos ancestrais e substituindo-o por um mundo novo que gira 1000 vezes mais depressa. Certo, pessoal? Então, essa é a questão, né? Nós temos, inclusive, diferenças radicais, né, de percepção de mundo, e culturais mesmo, né, de complexidade cultural dentro da própria espécie humana, né? Você vê, existem aborígenes ainda, né? E, ao mesmo tempo, tem gente mandando sonda para Marte, né? Fazendo filosofia complexa, enquanto que tem gente ainda presa numa religião pré-Grécia Antiga, né? Numa lógica religiosa ali pré-Grécia Antiga. Então, porque essa temporalidade da complexidade no ser humano, ela é violentamente diversificada, né? E cheia de camadas aí que não são horizontais. Beleza, pessoal? E isso não cabe em 1%. Isso não a matemática, essa matemática que distingue o ser humano do chimpanzé em 1%, está completamente equivocada. Por quê? Porque ela parte de um pressuposto estritamente biológico, que é o DNA, que é a genética. Então a gente tem que considerar a linguagem para poder entender isso um pouco melhor. Beleza? Então é um tema que dá para fazer mais vídeos aí para falar disso, porque, né, eu separei até mais coisa aqui, mas não consegui usar.
mas a gente de repente volta a esse tema aí num vídeo para o futuro, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!